Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora sim, tudo bem com vocês? Finalmente eu vim aqui para mostrar para vocês o resultado das mochilas que eu me comprometi a fazer. Essas mochilas eu me comprometi a fazer para os meus filhos utilizarem durante o ano escolar deles, tá? E teve um intuito nisso, né? O intuito de eu confeccionar essas mochilas é me qualificar para que eu possa ter uma renda dentro de casa, né? Para que eu possa empreender. É, e eu aproveitei, né, essa oportunidade de que meus filhos precisam da mochila com a minha vontade de aprender. Eu comprei um curso há um ano atrás, né? Esse curso ele tem validade de 2 anos que eu posso estar assistindo ele. Eu posso estar assistindo ele quantas vezes eu quiser, parando, enfim. Só que só agora eu tive essa oportunidade e como há muito tempo eu já tenho essa ideia de aprender a fazer algo, né, para eu poder me qualificar, eu uni o útil ao agradável, né. Eu vim aqui contar para vocês dos desafios, né, o desafio que foi eu me qualificar, né, o desafio que foi para eu confeccionar, porque como vocês sabem, eu sou dona de casa, eu sou mãe de 5 filhos. Foi difícil? Foi difícil. Se eu falar para vocês que foi fácil, eu vou estar mentindo, né? Porque nada é fácil para ninguém. O primeiro desafio são as meninas, né? Porque eu tenho 3 crianças na primeira infância, que é a Ana Júlia com 5 anos e as gêmeas, a Agatha e a Alice, que elas têm 3 anos, né? E elas demandam muita atenção ainda. É, então, o único tempo que eu tinha era à noite. Eu tentei fazer durante o dia, reservar um horário e tal para eu poder fazer, mas eu não conseguia, porque a Ana Júlia ela tem uma predisposição também para artesanato, então ela quer ficar em cima, ela quer aprender e eu gosto de fazer tudo sozinha. E as meninas iam na mesma da Ana Júlia, porque elas são mais novas, elas querem fazer tudo que a Ana Júlia faz, é coisa de irmão mais novo, né? O segundo desafio, os meninos eles me dão trabalhos, mas o trabalho é outro, eles não demandam tanto de uma atenção assim, né? Se eu pedir, fica aqui quietinho, vem pra cá não que você tá pelada, se quiser vir pra cá bota uma roupa, que a mamãe tá gravando o vídeo. Vai lá pegar. Os meninos eles já não me dão esse trabalho assim de ter que estar toda hora à disposição deles, então é mais tranquilo, mas as meninas ainda requer muita atenção. O meu segundo desafio foi a minha máquina de costura, né? A minha máquina de costura é uma máquina caseira e ela nunca tinha passado por uma manutenção porque eu usava ela assim esporadicamente para consertar uma roupa, uma cortina, algo desse tipo. Eu nunca tinha utilizado. Eu já utilizei ela algumas vezes para fazer alguns projetos pessoais que eu utilizava como hobby. Já fiz a mochila, bolsa de maternidade da Ana Júlia, mas ela nunca trabalhou tanto tempo assim seguido quanto foi trabalhar fazendo essas mochilas. Né? Pela falta de manutenção e pela minha falta de prática, ela quebrou o volante. Ela quebrou o volante justamente quando eu estava tentando colocar essa alça aqui, ó, tá? Ela não conseguiu puxar porque é uma camada muito grossa. Eu acredito que ela não puxou foi por causa do óleo, tá? Mas depois que ela voltou do conserto, eu não tentei. Eu passei uma cola aqui e fiz esse acabamento feio, tá? Mas a minha vizinha, ela me ofereceu para fazer o acabamento bonitinho. Ela tem uma máquina industrial. Eu vou ver se ela ainda lembra, né? Porque já faz tanto tempo. E vou pedir para ela fazer o acabamento bonitinho, que é um retângulo com X aqui em todas as mochilas. Todas as mochilas estão com esse acabamentozinho aqui que pode melhorar. Mas como foi um treino, eu acho que superou as minhas expectativas. Elas não estão perfeitas como se fosse de um profissional, mas elas estão melhores do que eu achei que iriam ficar pelo fato de eu ser iniciante, tá? Passado isso, levei a máquina para o conserto, né? Nesse meio tempo eu precisava adiantar o serviço porque as crianças elas estavam indo com as mochilas antigas para escola de 2 anos atrás. Por conta da pandemia, ano passado eu não comprei mochila para eles, porque a gente não sabia se iria ter aula, se não iria, enfim.
Eles ficaram com a mochila do ano retrasado, mas deu para eles utilizarem normalmente. Mas esse ano não dava, né? E as meninas não tinham, porque a Agatha e a Alice, elas não estudavam. Então, para adiantar, eu fui cortando, né? Fui fazendo todos os cortes do tecido. O material que eu usei, no caso o material, não sei se entra na categoria tecido ou sintético, mas eu usei um material chamado nylon amassado, tá? Foi a indicação do próprio curso que eu comprei, é o curso da Cris Ramos. Ela indicou no curso fazer com nylon amassado e foi o que eu fiz. Fui adiantando os cortes do nylon amassado, do forro, fui fazendo tudo que eu podia adiantar, cortando o zíper, enfim, adiantei o que eu podia para quando a máquina chegasse eu entrasse com a costura, né? Quando a máquina chegou, que eu fui utilizar a bordadeira para bordar, utilizando a técnica que eu sei, porque a bordadeira é uma bordadeira digital e ela existe várias técnicas para você fazer um bordado bonito. Mas eu só sabia uma técnica, conhecia as outras técnicas, mas não tinha utilizado, então estava usando aquilo que eu sabia. Que é essa técnica aqui, ó, de bordar direto no material. Borda direto no material e pronto, né? Aí o que aconteceu? A máquina, a bordadeira quebrou também por falta de manutenção. Porque até então eu também utilizava ela como hobby, né? Para fazer um trabalho aqui, outro ali, mas nunca foi algo profissional. Muito embora eu sempre tive o desejo de utilizar a minha máquina profissionalmente. Fala, filha. Porque você tá... Mas tem uma mosca em você. Tem uma mosca? Fica quietinha que a mamãe tá gravando um vídeo. Aí a minha sorte, né, assim, no outro vídeo eu falei que eu tenho uma amiga que me apresentou essa máquina e o marido dela trabalha, conhece pessoas que consertam a máquina. Então, assim, foi uma coisa muito rápida. Ele veio buscar a máquina pra mim, ele levou, ficou menos tempo do que eu imaginava no conserto, mas foi tempo, né? Foi tempo perdido, porque a minha ideia... Fala, Ana Júlia. Vou tirar água um pouco fora do freezer, tá? Tava no freezer. Tá bom. Eu quebrei o gelo. Tá bom. Esse é o esposo dessa minha amiga levou, então foi menos tempo do que eu imaginava para consertar, mas ainda assim foi o tempo, né? Eu fui a minha primeira cliente e eu atrasei as minhas próprias encomendas, digamos assim, né? E o que eu fiz? Agora eu vou usar a técnica de aplique. Eu nunca tinha usado técnica de aplique feito na minha bordadeira, né? Aí eu comecei a adiantar, a costurar todas as mochilas, a lancheira, eu comecei a costurar tudo para dar tempo da bordadeira ficar pronta, né? Fazer a manutenção, tudo o que tinha que fazer. Para eu poder fazer os apliques da mochila. Eu mudei a técnica que eu iria utilizar. A primeira era essa aqui da mochila do Átila, e a das meninas eu mudei. Esse foi um outro desafio, né? Fora o desafio que é você montar um ateliê no meio da sua sala, né? Eu não tenho um espaço para um ateliê. Eu tenho uma máquina de costura, uma máquina de bordado, uma tesoura e só é o que eu tenho. Eu não tenho uma mesa apropriada para fazer corte, eu não tenho um espaço. Então o desafio é esse. Com criança dentro de casa, você coloca as coisas no lugar e as coisas elas não ficam no lugar, né? Por mais que você fala que não pode mexer, eles acabam mexendo. Esse foi um dos desafios. Mas não foi impossível, eu não desisti. Eu me dei o prazo para as mochilas ficarem prontas até depois do carnaval, né? Que seria o período de recesso. E mesmo assim, quando a máquina ela voltou, a máquina bordadeira ela voltou, ela me deu problema novamente. Ela parou mais uns 2 dias, né? Por conta da linha que estava agarrando. E esse casal de amigo, ele me ensinou como é que resolvia o problema. Consegui resolver o problema e assim, fiz, né? Aí agora eu vou mostrar pra vocês como que elas ficaram, tá?